Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, a USP Tá On. Hoje estamos aqui com o professor Cláudio Santos, professor doutor, que dá aula em várias instituições reconhecidas, nacionais, e nós vamos ter uma discussão muito interessante sobre as transições de carreira. Professor, além de dar aula, o senhor tem qual a sua área de atuação no mercado? Boa noite, Gastão. Uma vez mais, obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Acho que é um tema super importante, pertinente. A gente vê profissionais de todos os segmentos. É um desafio global, né? A gente vai tocar muito sobre essa discussão da evolução humana que é o tema central aqui. Então, além de eu ministrar aulas em algumas universidades no Brasil, eu também tenho uma empresa, eu sou empreendedor de consultoria estratégica em transformação digital, em gestão de clientes, em marketing, com utilização de tecnologias voltadas para dados, montagem de dashboards. Esse é o mundo que a gente orbita. Sim. É um mundo que está borbulhando de muita transformação, de muitos desafios que são inerentes e que são mandatórios para empresas e profissionais do mercado. Sim, hoje a tecnologia entrando pesado em todos os sentidos, né? Até já vou começar polemizando aqui. Eu vi uma reportagem recente na CNN que a inteligência artificial, até citei isso em outro podcast, deve criar um desemprego só da inteligência artificial de 390 milhões de pessoas até o ano 2030. Sem contar a robótica, porque diz que a robótica talvez seja mais avassaladora ainda unida, por exemplo, à inteligência artificial. Eu sei que outro dia o Uber disse que em torno de 3 a 4 anos não terá mais motoristas humanos. O carro já está. Esse é o último ano de teste, inclusive. Imagino que isso vai porque esse mesmo cérebro que dirige o carro, ele também atende no balcão, ele também cozinha, ele faz uma série de coisas, né? Então, talvez essa área vai embolar mais ainda, né? Porque muitas coisas vão ser substituídas. Eu acho que tem muito anúncio, muita mídia bastante catastrófica, né? Dizendo, nossa, né? O bicho vem aí, né? Mas eu acredito que a humanidade sempre enfrentou vários períodos de evolução, né? Então, eu acho que surge, na minha opinião, uma nova era. A gente está numa nova era. Então, como a nova era, muda a força produtiva, muda a ordem, muda as formas econômicas, uma forma de ganhar dinheiro, né? Então, evidentemente, tem uma mudança, né? E toda vez que tem uma mudança, a mudança ela é inevitável. Mudar é opcional, né? Então, assim, eu acho que algumas funções, começando pela sua pergunta, elas vão desaparecer porque elas vão ficar desatualizadas, elas vão ficar desnecessárias, mas ao mesmo tempo surgirão outras oportunidades. Então, posso lhe dar um exemplo, né? No Brasil hoje, a gente sabe que tem a questão do emprego, do subemprego, muita gente em MEI, muita gente que acabou tendo que migrar para outras subfunções ou subempregos, mas no Brasil nós temos, ao mesmo tempo que tem esse desemprego, esse mundo todo, a gente tem 6 milhões de vagas que não conseguem ser preenchidas nesse novo mundo que a gente está tocando aqui. Incrível, né? Então, note que talvez a gente esteja olhando para o mesmo local para fazer as mesmas funções, e certamente tecnologias combinadas elas vão gerar, desatualizar algumas funções, mas ao mesmo tempo outras funções são criadas todos os dias e nós precisamos de gente para fazer isso. Então eu não acho que é tão catastrófico. O que eu acho que é impactante, sobre a sua pergunta muito bem colocada, é que frente à mudança as pessoas vão ter que evoluir, né? Ou seja, as pessoas têm que evoluir porque muda a forma. É o lifelong learning, né? Acaba tendo que estudar a vida toda, não dá mais para parar. No mundo em que, note, a gente vem de uma transição muito importante, né? Até acho que por isso que a gente foi muito feliz com o título dessa discussão. Porque a gente tinha uma economia, Gastão, que era uma economia que eu gosto de chamá-la, e algumas pessoas também chamam, que é a economia da escassez. Por que a escassez? Então, se você pega ali da área industrial para frente, né? Estou colocando isso como um marco para poder facilitar o nosso paralelo.
ter acesso à informação, a informação sempre foi importante, né? Mas ter acesso à informação não era uma coisa tão trivial, né? Então, voltem pelo menos na época que eu estudava. Você tinha estar em bibliotecas, tinha a questão que você comentava aqui um pouquinho antes da gente começar o podcast, a questão da Barça. Então, isso são ícones que na minha cabeça elas representam o seguinte: puxa, a informação sempre foi importante, mas era difícil. E aí, como é que universidades, escolas, empresas, como é que o mercado fazia? Ela buscava profissionais que eles desempenhavam, eles se destacavam em gravar o máximo de informações possíveis, porque esses caras, ao longo da carreira, pilotando empresas ou dentro de empresas fazendo suas ocupações, eles vão desempenhar, porque eles lembram bastante das informações e eles vão conseguir sobressair a minha empresa e sobre outros na carreira. Com tudo que a gente vem sentindo aqui, né, cada dia uma tecnologia, essa coisa toda, né, mas especialmente destacando ali por volta do ano 2000, assim como se fosse um marco, tecnologias combinadas como computação em nuvem, mídias sociais, uso de internet, o toque pelo celular, a própria questão do aumento da informação de uma forma muito dinâmica, fruto das mídias sociais, do acesso à internet, que o mercado gosta de chamar de Big Data. Eu acho que essas coisas combinadas, mais o nosso comportamento, ela gerou uma outra economia. Ela gerou uma economia da abundância, que é diametralmente oposta à economia da escassez. Do lado você diz escassez, a gente foi para o outro lado. Nossa, sobra informação. Então, eu não posso pegar os elementos que eu tive sucesso numa economia, não importa a função, não importa a empresa, não importa o país, que me deram sucesso numa economia de escassez e querer colocar esse ferramental, essa cabeça, essa forma de pensar e querer utilizar isso como diferencial numa economia da abundância. É totalmente diferente, né? Numa economia da escassez, colocando alguns jargões para facilitar e solidificar quem está assistindo a gente. Decorar é uma coisa importante, ter acesso à informação primeiro é uma coisa importante, né? Nessa outra economia, talvez eu não precise mais decorar, né? Então, coisas que são emblemáticas, porque se você pega na década de 90, 2000, explosão de apresentações em PowerPoint, uso de Excel, pessoal na máquina decora a informação e replica lá para cima, né? Numa empresa, por exemplo. No mundo onde a informação está lá na internet, no Google, eu falo Google porque 94% do que as pessoas procuram no planeta estão no Google, é evidente que a minha forma de atuação como gestor, como profissional, ela muda. Eu saio de uma questão em que eu preciso decorar uma forma como Bhaskara, eu não preciso mais decorar. Sim. E eu passo a pensar, peraí, eu não preciso mais decorar. Alguém vai calcular isso para mim, isso está na computação, está na nuvem, está na internet, mas qual é o meu papel, a minha função? Minha função é analisar. Então a gente sai de uma era em que eu deixo de decorar para ir para uma era de análise, porque eu estou na economia da informação. Na economia da informação, o refino ou a análise da informação é fundamental. Então note que dessa perspectiva que eu lhe coloco, muda o papel do presidente de uma empresa, muda o papel do diretor financeiro, muda o papel de um cara de marketing, o marketing fica mais científico, muda o papel do cara de tecnologia, porque as pessoas precisam analisar as informações, que a propósito vem com uma complicação, né? Até para fazer de novo a comparação. A gente tinha um mundo muito mais offline, muito mais lento, e a gente também migrou para uma outra coisa que é um mundo muito mais online, muito mais conectado. Então a gente muda para um mundo em que as pessoas tinham mais paciência, em que as pessoas têm menos paciência, em que as pessoas podiam esperar as coisas e elas querem instantâneas. Só um parênteses que eu tenho percebido, não sei, eu gostaria da sua análise. A gente vê hoje como a tecnologia limitou o raciocínio das pessoas, infelizmente. Assim, se eu não preciso decorar nada, eu posso ir para o Google e procurar, ou ir para o ChatGPT e procurar. Quem tem informação na cabeça, sabe as coisas já armazenadas, né, no pensamento, no raciocínio, virou guru, já percebeu? Virou guru. E por quê? Porque o restante da população ficou tão preguiçosa, né, assim, preguiçosos mentalmente, infelizmente, né, porque tudo está fácil demais, o acesso está fácil. Eu não vou ler um livro, ter um resumo, eu não preciso procurar guardar isso porque tem na internet. Quem tem essa informação e gosta e tem maturidade mental, né,
de estar sempre aguçado com conhecimento, virou guru. Virou o cara que diz o que tem que fazer. Então a gente vê uma série de pessoas que surgiram, né? Virou uma profissão, né? A pessoa que diz o que o outro deve fazer. Geralmente é aquela que estudou mais, que tem mais maturidade, porque tem que usar bem as palavras, né? Ela acaba até dominando, né? É o que tem. Infelizmente, nós estamos com dois tipos de pessoas no mercado. O escravo da informação e aquele que domina a informação e se impõe em relação aos outros, acaba até liderando, né? Vira lá um ícone, né? Na internet, aquela coisa, com milhões de seguidores. Assim. Tem até um efeito que a gente falou que tem de coacher e professor na internet, e uma hora é uma coisa, de uma hora para outra todo mundo virou professor, coach, essa coisa toda. Né? Olha, eu me permita discordá-lo de alguns pontos que você colocou. Isso que é legal no podcast. O que eu acho para mim, a gente volta no ponto nevrálgico que nós acabamos de falar há momentos atrás. Não adianta eu usar o mesmo ferramental de uma economia de abundância, de escassez, uma economia de abundância. Então, quando você falou assim, o cara não acessa a informação porque ele sabe que está lá ou não sei o quê. Na verdade, ele está com o mesmo, que a gente fala em inglês, o mesmo mindset, a mesma forma de pensar de uma economia de escassez. Na economia de abundância, o importante não é acessar a informação, mas o importante é o refino. O importante é como usar a informação, o importante é saber aonde está a informação. Sim. Então, note que, ao fazer esse paralelo, eu estou dizendo, meu amigo, minha amiga, presidente, diretor, gerente, coordenador, profissional, a forma de trabalhar, ela mudou. Sim. Né? Então, quer dizer que como você vai usufruir da informação que está disponível, vai ser o diferencial. Eu vou lhe dizer por quê. Imagine você como um cliente hoje. Né? Por que as empresas sofrem muito com fluxo, com a falta de cliente? Né? Você pode ver no mercado um impacto muito grande com baixa receita, baixa lucratividade. O que é isso na essência? Né? Não é que o mercado as pessoas pararam de consumir. É que, na verdade, as pessoas têm mais opções e elas dilaceraram o seu processo de compra, elas desestruturaram esse processo de compra porque elas têm mais opções. Então, o que as empresas deveriam fazer? Elas deveriam se preocupar menos com seus produtos e mais com seus clientes. Para se preocupar mais com seus clientes, elas precisam analisar o comportamento e a estrutura que os clientes buscam. Elas têm que focar mais em necessidades. Sim. Né? Inclusive, essa é a base que o Kotler fala do marketing 5.0, né? Que é focar no cliente. O produto é importante, é claro, você tem que dominar o produto, mas hoje você tem que conhecer os anseios do seu cliente, porque ele muda muito rapidamente. Então, note que você sai de atributos e categorias para necessidades. Sim. Então, como é que você pode ficar pensando em praça, preço, promoção, né, e produto, que são características base, numa era em que as pessoas elas não precisam, elas têm acesso a isso. Você tem que pensar em necessidade, até por isso que até o Kotler evolui para o 5.0. Só que isso quer dizer o seguinte, eu não tenho mais diferencial em produtos, eu não tenho mais diferencial em colocar em uma embalagem, jogar para frente e fazer uma propaganda numa mídia tradicional. Meu diferencial está em saber o que o Gastão e o que o Cláudio querem, qual é a necessidade dele, qual é o canal dele, como é que eu conecto esse valor, que não necessariamente pode estar no produto, pode estar no serviço. Então, dessa frase que eu acabei resumindo bastante, um assunto super latente e importante, quer dizer o seguinte, empresas, gestores e profissionais, se vocês quiserem gerar valor e sobreviver literalmente no mercado, vocês precisam pensar de forma diferente. E está antenado o tempo todo, né? Não dá mais para ter comodismo. Pense Está antenado, senão perde o bonde. O antenado é porque antenado. Pense você como um cliente hoje. Quando você vai consumir um produto ou serviço, você usa o celular, você usa a internet, você usa o YouTube, você vai na loja, você pergunta, você fala com outro amigo na rede social, entra no Reclame Aqui. Então você chega instrumentalizado, informado, todo preparado. Então é claro que as empresas, para atenderem esses clientes, se elas quiserem ter sucesso, elas precisam estar melhores do que os clientes quando vão lá. O que tem acontecido no mercado é que as empresas elas estão com um certo nível de inferioridade em relação aos clientes. Os clientes eles desanimam, eles entendem que as empresas não estão atuais, elas não estão estruturadas da forma que elas deveriam. Então, os clientes estão transformando todos os negócios em commodities. Transformar em commodity é briga por preço, você já sabe onde vai dar. Então, agora, esse efeito que acontece nas empresas de comodização, de queda de preço, essa coisa toda, ela começa também a afetar as carreiras. Espera aí.
Se eu trabalho em empresas em que eu não mudei a minha forma de pensar, em que não me atualizei e eu continuo fazendo as mesmas coisas, quer dizer que não importa a empresa que eu esteja, eu como profissional, eu vou ter dificuldade em outras empresas também. Então, por isso que a gente fala hoje, Gastão, que nós estamos em uma nova era. Então, a gente gosta de chamar essa era da sociedade conectada. Por que sociedade conectada? Porque você sai de uma sociedade que era mais offline, restrita de informação, cartãozinho, né? Cartãozinho, e você vai para um modelo boca. mais conectado, em que tudo é pervasivo, em que tudo é quase que em tempo real, Sim. e você muda a forma de trabalhar com um detalhe importante, que eu acho que as empresas e os profissionais deveriam pensar sobre isso. Nós talvez sejamos os últimos dos moicanos, entre aspas, que entendam a palavra offline e que saibam o que é offline. Não sei se você se parou para pensar, mas os seus filhos para frente, já nasceram eles são época online. Então, note que eles já vão nascer com um nível de abstração e de conhecimento superior ou de comportamento. Por que superior? Porque ele não vivenciou isso. Então, para ele, como uma empresa não está online, como não tem informação, como você não tem multicanalidade, como você não faz Mas preço será que não tem um lado legal, também conhecer os dois lados da moeda, a gente que teve as duas fases, saber valorizar o que houve nessa transição? Às vezes o pessoal das novas gerações, eles já nasceram dentro desse ambiente, eles não conseguem sentir por que o tanto de coisa que mudou e o tanto que é importante hoje ter essa comunicação, né? Porque para eles é comum, para a gente sabe que não era assim, né? Você tinha lá só a TV lá, geral, nacional, uma TV só que todo mundo seguia, 4 canais, mas era sempre um principal, ali vinha todo o comercial, né? Estava vendo esses dias, o maior problema das emissoras hoje é exatamente que ninguém mais quer fazer uma propaganda que custa R$1 milhão a 30 segundos. Mas por que não Você quer faz colocar uma R$1 milhão? super campanha Mas por que você não quer gastar R$1 milhão? Porque eles acham que hoje não se acha que compensa, né? Você tem outros Mas não caminhos compensa de mesmo, comunicação. porque os clientes antes, eles todos tinham que estar assistindo o canal, sei lá, da Globo, Sim, não dá do não horário. tem mais isso. Hoje eu tenho celular, eu tenho Netflix, eu tenho. né? Então, assim, você simplesmente criou várias opções e várias alternativas para poder as pessoas terem. Então, necessariamente, para eu continuar na Globo ou na Record, numa TV aberta, fechada, você precisa chamar a minha atenção. Para você chamar a minha atenção, você precisa conhecer mais de mim. Para você conhecer mais de mim, você precisa organizar melhor a sua empresa para que você entenda o que vai chamar atenção. Então, isso volta para o ponto do que nós estávamos falando, que é o seguinte: não é que as novas gerações elas não vão querer fazer compras em lojas físicas ou que elas não vão querer assistir televisão. É que os requerimentos mínimos que elas exigem para fazer negócio e ter relação, eles aumentaram. Então, ele não vai tolerar mais que você não tenha multicanalidade. Ele não vai alterar mais que as suas empresas, os canais não falem. Ele não vai alterar que o seu pós-venda não seja melhor do que o seu pré-venda. Então, a gente fala que o mundo do primeiro combate, o mundo do front office, ele é muito mais importante do que o mundo da produção, da logística e do produto. Então, pode parecer simples o que eu estou lhe falando, mas pense que as empresas ainda em larga escala, elas pensam muito em produto, elas pensam muito em comprar e operar. E elas pensam menos em atender os seus clientes e entender necessidades. Essa simples analogia que eu estou lhe fazendo, essa comparação, é o diferencial de que tem poucas empresas que estão ganhando muito dinheiro, crescendo milhões, e muitas empresas perdendo dinheiro. Então, no mínimo, as empresas profissionais deveriam parar e falar assim: por que tem tanta gente perdendo dinheiro e tem poucos ganhando dinheiro? Né? O que acontece é que esses que estão perdendo muito dinheiro, eles resistem ou não querem entender as mudanças e querem usar um ferramental da economia da escassez. E esses que já entenderam o jogo, migraram. Então, eu nem estou dizendo que essas empresas são fantásticas, elas são as mais inovadoras, simplesmente elas entenderam como mudou a regra do jogo, elas fazem diferente, elas estão tranquilas. Então, eu brinco que é como aquele livro, né? Tem uma porrada de empresas no Oceano Vermelho, tem algumas no Oceano Azul. Eu passei por isso recentemente, eu fui dar consultoria para uma empresa de instrumentos musicais. Eles não tinham marketing. Eles não estavam conectados, eles malemar tinham uma página. Uma empresa gigante, né? Que faz instrumentos artesanais, que vendem bem, mas podiam vender muito mais, porque acham que ainda é só boca a boca, indo de loja em loja, né? Mas você procura, você não acha o produto fácil, né? Tudo bem, estão vendendo, mas imagina se eles tivessem uma estrutura
né, de investimento básico, pelo menos, em marketing, né? Ou seja, o marketing hoje, que ele é científico, né? Ele é científico porque está baseado em necessidade de relacionamento. O que você está dizendo para mim é que essa empresa, além de ela estar limitando o crescimento dela, ela está colocando o seu fluxo de caixa futuro e contínuo em risco. Sim. Né? Porque ela está deixando de gerar valor. Eles me chamaram por isso, porque eles estavam com estoque, me indicaram, por ser professor de marketing também, porque eles estavam com estoque, abarrotado o estoque, né? Então já está errado, né? Vocês já não estão Por que elas estão, pense comigo, por que elas estão com estoque abarrotado? Tem propaganda. Porque elas não sabem quem é seu cliente, elas não sabem quem é o cliente, talvez elas tenham comprado coisas que os clientes não queiram comprar, Sim. Porque elas não estão se relacionando com os clientes, porque elas não estão otimizando o seu processo de entendimento da necessidade. E aí o que significa estoque parado? Capital parado. Numa era em que crédito está restrito, em que a gente está com muita PJ, RJ, isso é um problema muito grande. Né? Então, eu só queria fazer um ponto importante aqui para não deixar. O problema das novas gerações não é só o fato de que ele é online. O problema é que ele, pense comigo, em 5, 10 anos, ele estará no mercado e ele será um cliente mais terrível do que você, porque o nível dele é superior ao seu, você ainda perdoa, Sim. Ele não perdoa, e este cara também estará competindo nas empresas. Então, qual o desafio do executivo, do cara de carreira hoje? É como se ele tivesse que mudar ou mudar. Porque se ele não mudar, ele vai ter um problema, na minha opinião, de liquidez, de valor agregado, o que a gente pode traduzir isso para baixos salários, comoditização. Então, o problema dessa nova era é que ela implica e ela faz com que países, empresas e profissionais mudem. Então, eu vou voltar na minha carreira, né? Estudei administração e entrei numa empresa como estagiário e fui montando a minha carreira. Se você perguntasse literalmente, quando eu entrei como estagiário, você sabe exatamente o que você quer fazer? Eu seria leviano eu dizer isso, né? Porque você meio que vai movendo dentro da empresa. Hoje em dia, como a competição é global, você pode contratar um recurso de onde você quiser, da forma que você quiser. Você precisa chegar na empresa e dizer, eu já sei o que eu quero fazer. Você não vai acertar, mas eu sei qual é o norte. Eu sei como eu vou gerar diferencial. Eu já trabalho na era da informação. E eu já sei que não tem a ver com o passado, tem a ver com o presente, tem a ver com o tempo real e com o valor agregado que eu vou gerar. Então, note que eu vou ser muito honesto com você. Eu acho que a gente teve sorte na nossa época, que montar a carreira era uma coisa mais simples. Hoje é um desafio muito grande. E você vê isso de várias perspectivas e de vários impactos. Você pode ver que tem muita gente dizendo, eu tenho dificuldade com trabalhar com gerações mais novas. Sim. Esses dias saiu uma reportagem do Judy Foster falando isso, então, que a equipe toda dela tinha uma diferença muito grande de raciocínio com relação ao que se deve fazer, responsabilidade, horários, uma série de coisas. Ela estava sofrendo com isso. E eu vivenciei isso em multinacionais, eu dou consultoria estratégica em algumas empresas, estou em board de empresas, então eu vivenciei isso. Para mim é muito simples. Olha só, nós, da década de 70, que nasceu na década de 70, 60... nós não nascemos numa era de videogame, nós não nascemos numa era de tanta informação. Né? Então é o seguinte, e a gente nasceu numa era de muita escassez. Então assim, olha, você vai entrar numa empresa, você vai fazer uma função departamental como uma fábrica, e beleza, lá na frente, se você quiser carreira, você vai crescer numa empresa, se você virar um executivo, você vai ter uma visão sistêmica. Fora isso, faça a sua função várias vezes muito bem. Hoje em dia, esse pessoal da era do videogame, note, videogame para mim eles têm fases, eles têm começo, eles entendem todo o contexto. Então, o que acontece? Para mim, esses profissionais, eles querem entender o sistema, eles querem entender os processos, eles querem entender qual é a função dele no todo. Quando eles olham para hierarquias tradicionais, que eles perguntam, eles não sabem. Então, o que gera? Não é que o cara quer sair, ele quer virar presidente logo, que é uma coisa que se fala para mim que é equivocado. É que ele olha e fala, eu preciso entender o sistema. O cara não entende, deixa eu subir para poder entender. E esse conflito, ele é muito ruim, porque perde os dois. Perde a nova geração e perde o cara que tinha de uma geração anterior, que eles podiam unir as forças e fazer a companhia diferente. Acaba não passando informação. Os dois perdem. Acaba bloqueando. Os dois perdem. Então, para mim, o desafio das empresas, qual é? Como é que eu absorvo esse talento sem perder? E qual é o desafio do profissional? Como é que eu entro numa empresa em que talvez eu preciso ajudar na sua transformação e na sua visão de mercado? Então, eu volto para a essência da nossa discussão. Não é que vão destruir funções.
São novas funções que vão migrar, vão fazer a transição para essa era de Big Data. E a pergunta é o quanto eu quero me adaptar e o quanto eu estou preparado. Porque se eu continuar a usar dos mesmos artifícios, do mesmo ferramental, eles não vão servir. Eu queria colocar uma posição agora interessante que eu tenho percebido nas profissões liberais, né? Hoje em dia, os grandes faturamentos, os profissionais que faturam mais, os profissionais liberais, eles têm canais no YouTube. Então, o que eles fazem? Eles perceberam, né? A nova geração percebeu que você não vai mais só o doutor tal ou o advogado tal. Você quer conhecer, você quer ter empatia com ele, né? Porque a gente tem hoje mais informações que é o vídeo, né? Você vê a pessoa trabalhando, você vê a informação. E os grandes, assim, os maiores hoje que dominam o mercado são aqueles que se comunicam bem, têm seus canais. E ali você vê e fala, poxa, sabe uma coisa? Eu gostei desse cara, eu vou tratar com ele, ele vai ser meu advogado, vê o link lá, segue, né? Então, criou-se uma outra forma, né? E tem gente que a gente vai conversar que ele pensa que é só o cartãozinho mesmo ainda que ele tem que fazer. Então, ele não percebe que, de repente, por isso que ele não está com aquele faturamento, né? Naquela profissão, no nível que está o outro, porque existem hoje recursos, né? Nós temos ferramentas, hoje o audiovisual é extremamente importante nesse ponto, né? Eu digo que hoje gerir a carreira, não importa que segmento você esteja, pode ser no segmento de médicos, de administradores, de engenheiros, de músicos, de artistas, né? Você agora precisa ser um empreendedor. Então a sua carreira não é só fazer a carreira, você empreende na sua carreira. E como empreendedor você faz administração, você faz marketing, você faz venda, né? Você faz divulgação. Então eu nem acho que pessoas que de fato conseguirem um valor agregado muito grande em alguns anos, eu não acho que elas vão trabalhar mais em empresas, eu não acho que elas serão CLTs, eu acho que elas serão empreendedores. Sim. Em que elas vão prestar os seus serviços e as suas capacidades para muitas empresas e talvez globais, não só locais, globais. Por quê? Porque é o seu valor agregado. E para poder elas prestarem serviço e encontrar esse mercado, elas viram uma empresa com missão, com portfólio de produto, com marketing, com gestão, essa coisa toda. Porque o mercado vai permitir que você faça isso, o mercado vai buscar pessoas com visão holística e o mercado vai querer pessoas com visões sistêmicas e que consigam administrar isso. Então é uma mudança muito grande. Mas note que eu queria fazer um parênteses, que você me fez uma pergunta no começo, que é importante. Tudo que eu estou falando aqui, baseado na minha opinião, ela é válida até antes da era da inteligência artificial. Sim, okay? Eu sinto exatamente isso. A inteligência artificial... Bota um parênteses mais, a robótica também está entrando agora pesado. A entrada de algumas tecnologias complementares atuais, né? Lembra que eu destaquei Big Data, mídia social, sim, computação em nuvem, né? Então, se eu jogar nesse liquidificador aí, computação quântica, impressora 3D, internet das coisas, inteligência artificial, robótica... Posso ser que tudo que eu expliquei da economia da abundância, que é uma nova era... Vai mudar tudo. Pode ser que seja uma nova era. Então, uma nova... Agora, o que é interessante no que você está falando aqui? Eu não acho que hoje gerir carreiras, gerir empresas, atender clientes é uma corrida de 100 metros. Eu acho que é muito mais uma maratona. Sim, então, ritmo é mais importante do que velocidade. Você tem que ter constância, você planejamento. Não adianta ter sucesso agora. Isso, porque o que eu vejo apesar dessa propaganda abundante de inteligência artificial, essa coisa toda, meus últimos 3 anos eu fui executivo na multinacional em que eu liderei a área de inteligência artificial e eu trabalhei com uma tecnologia chamada Watson, né, da IBM. Então, note que a inteligência artificial ela tem alguns requerimentos muito importantes. Primeiro a gasolina da inteligência artificial é o dado. Então, a gente ainda sente muitos profissionais, muitos executivos, gestores com dificuldade de saber, entender o que é usado, usufruir e tirar uma vantagem competitiva. Então, essa para mim é a lição de casa número 1 antes de você querer falar de IA. Ponto número 2. Num processo de treinamento, curadoria e evolução da inteligência artificial, você precisa de pessoas capacitadas para treinar a inteligência artificial. Então, você precisa fazer a tal da curadoria. Opa, isso também é um outro elemento importante. Então, o que eu quero dizer só vai usufruir a inteligência artificial de verdade
quem tiver o mínimo de requerimento nessa transição. Senão você será um passageiro, você não será o piloto nessa discussão. E aí será muito complicado, porque como passageiro você pode concorrer não só com seres humanos, mas você pode concorrer também com máquinas que não pedem aumento, não fiquem doentes, trabalham 24%, quase não é. Note que você pega algumas empresas, por exemplo, como a Amazon. A Amazon deve ter hoje mais ou menos um universo de mais de 500 mil de robôs trabalhando para eles. Já, isso hoje, né, o próprio Mercado Livre já anunciou aqui também. Então, isso já começou, né? Então, o que eu acho, as pessoas precisam pensar e parar. Primeiro, quando é que eu vou parar do tal do lifelong learning que você falou? Quando é que eu vou parar de estudar nessa era? Nunca. No mundo até o Bill Gates voltou a estudar, esquece, né? Então, nunca, porque a evolução é constante. Ponto número 1. Ponto número 2. Acabaram as funções? Não, elas não acabaram. Pelo contrário, elas aumentaram, só que eu preciso entender onde é que estão as funções e qual é o tipo de ferramental, qual é o tipo de conhecimento, posicionamento que eu preciso. Ponto número 2. Ponto número 3. Que a forma de ganhar dinheiro e gerar valor, seja como uma empresa, seja como um carreirista, seja como uma função, ela muda. Então, eu preciso saber quais são e eu preciso me preparar para isso numa era em que eu vou ter concorrência não só humana, mas que em alguns poucos anos eu também vou ter uma concorrência, vamos dizer, inorgânica, vamos assim chamar, orgânica e inorgânica, né? Em relação a isso. Então, esse para mim é um universo maravilhoso de um monte de oportunidades que a gente tem. Eu acho a mudança é inevitável, eu falo que as mudanças elas estão vindo muito rápido, porque a gente tem ainda a biomecânica dos homens da caverna. Mas as mudanças tecnológicas elas foram geométricas, então você cria uma lacuna. Aliás, isso é o tal da transformação digital. Transformação digital não tem a ver com tecnologias, né? Até a tecnologia é o meio, mas a transformação digital tem a ver com a cultura. Né? O quanto você está se permitindo quebrar os seus paradigmas e evoluir no modelo. Né? Porque qual o desafio? Você vai chegar para presidente de empresa hoje, executivo, mas durante muitos anos eu ganhei dinheiro assim, eu estou 20, 30 anos nesse mercado e assim se faz uma carreira. Bem, corrige o verbo, fazia, servia, né? Porque agora as regras mudaram. E por que elas mudaram? Porque antes as pessoas valorizavam produtos, prédios, ativos e agora as pessoas valorizam serviços e informação. Por isso que informação ou Big Data é o maior ativo do planeta nesse momento, é o recurso natural do século XXI. Então, como é que a gente vai ganhar dinheiro hoje? Refinando, trabalhando sobre este recurso natural do século XXI, que é o Big Data. Então, por isso que, quando a gente fala de transição de carreiras para Big Data, é uma transição porque você tem um novo vetor, você tem um novo direcionador, você tem uma nova forma de gerar valor, e você precisa fazer essa transição se você quiser manter diferencial, se você quiser ter sucesso na carreira e se você quiser que a sua empresa e os seus negócios proliferem e cresçam. Maravilha, infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista. Você vê que é um assunto incrível, que daria para fazer horas aqui de podcast. Sem dúvida. Realmente estamos num momento que é um turbilhão de coisas novas chegando e tecnologias, né? Só completando aqui, eu vi essa semana, 15 dias atrás, que 12 robôs com inteligência artificial começaram a ser fabricados em várias fábricas humanoides, né? Então imagina o que vem por aí, o que vai dar uma discussão que não acaba mais, né? Porque unindo os dois lados, essas máquinas vão fazer tanta coisa e vão gerar um turbilhão de problemas também e soluções, né? Soluções diversas, né? Devem surgir aí remédios, uma série de coisas com a ajuda desse sistema da inteligência artificial que muda cada 6 meses, vamos dizer, nem um ano, né? Então, mas que pena, né? Vamos chegando aqui ao final. Gostaria de agradecer muito ao professor, né? Muito boa a prazer muito grande, eu que agradeço. Eu tenho certeza que vai bombar aí, nossos seguidores aí vão gostar de assistir, né? Temos algumas atingindo aí 2.500 visualizações. E essa aqui eu tenho certeza que vai ser muito procurada também, tá? Tá bem. Um grande abraço para vocês e até a próxima.